Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk. Você está no canal Querigma BR, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Eu sou o Bruno, estou com meu brother Ronaldo. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio 9. Mais um, graças a Deus. Como é que tá a sua vida financeira, Brunão? Eu espero que se resolva hoje. Coloquei todas as minhas... Eu investi nesse episódio aqui. Então tem coisa pra resolver. Muita coisa, cara. Então, Haja podcast hoje. Eu também espero hoje tirar bastante dúvidas e a gente não vai perder tempo. Eu já quero apresentar o nosso amigo convidado que está aqui conosco hoje. Bom, ele tem 48 anos, é casado com a Débora, é pai de 2 filhos, o Felipe e o Rafael. É seminarista. Ele é seminarista pela segunda vez, Brunão. Já terminou uma e tá fazendo de novo. Isso é que é gostar. Bravo, hein, mano? Esse gosta da palavra de Deus. Isso é que é gostar de seminário. Vamos voltar, Brunão? Fazer de novo? Ah, eu quero, mano. Eu quero voltar. E ele também atua no Ministério de Capelania Hospitalar, lá no Hospital Emílio Ribas. Se Deus quiser, vai voltar para falar de capelania. Lá pela Primeira Igreja Batista da Lapa, onde ele é membro. Ele é formado em tecnólogo, em telecomunicações pela Faculdade Oswaldo Cruz, tem extensão em marketing pela FGV, pós-graduação em administração de marketing pelo Mackenzie e é investidor financeiro. Bem-vindo, Arnaldo Aquino. E aí, galera, bom estar aqui com vocês. Eu estou fazendo seminário a segunda vez. Eu fiz uma vez e meu cunhado, vocês conhecem, o Anselmo, começou a fazer esse seminário, antes dele fazer na Presbiteriana. Falei, Anselmo, se você fizer na Batista, eu volto a fazer com você. Ele acabou indo para a Presbiteriana, e aí minha esposa falou que ia começar a fazer. Eu falei, isso eu vou fazer com meu cunhado. Eu tenho que fazer com a minha esposa. E aí eu tô fazendo de novo, já tô no segundo semestre de novo. Mas é bom que as matérias mudaram, né? É um seminário da igreja local, então ele não tem o objetivo de formar seminaristas, até tem, né? Mas é aquela estrutura mais técnica igual da presbiteriana, é para a igreja local. Sim. E é muito bom. Bom porque eu sou de uma igreja relativamente grande, lá tem em torno de 3.000 membros cadastrados. Grande. Então é difícil você ter aquela comunhão, né? Com todo mundo. Então quando você faz um grupo menor, você vai num PG, a gente tem lá pequenos grupos, ou no seminário, você realmente consegue conhecer as pessoas. Então é um momento de comunhão. Um momento também de estudar a palavra, é bom. É gostoso. É muito bom. É gostoso demais. É muito bom, palavra de Deus. E eu queria, Arnaldo, já, assim, pra gente começar uma introdução, a gente chamou o Arnaldo porque ele é bastante conhecedor da parte de investimento, de finanças, e a gente sabe que esse é um problema de muitas pessoas. Às vezes não saber lidar, né, Brunão? Demais. Com dinheiro, eu posso falar que de mim tem algumas minhas dificuldades, tem coisas que eu preciso aprender, e eu converso muito com o Arnaldo sobre isso, a gente trabalha junto. Aliás, um abraço, né, pro todo o pessoal aí da Torá que for assistir a gente. Tava todo mundo ansioso, falou, o Arnaldo vai mesmo? Vai. Aí sim. Vale aumento hoje, hein, galera, da Torá. E a gente... Opa, bora, tamo aberto da Torá, aí. Melhor empresa de telecomunicações do Brasil. Em telefonia em atacado. Oh, meu Deus, fugiu aqui. Mas vamos lá. Então a gente trouxe o Arnaldo para falar, né, dessa parte financeira. E aí, Arnaldo, primeira coisa, nós falamos aqui que você é investidor também, né? Pra gente dar uma introdução, como é que começou esse interesse seu por investir? Como é que você começou a cuidar melhor dessa parte sua? Você vê, a minha formação, ela veio da área técnica. Antes eu fiz até técnica eletrônica, eu caminhei para essa área técnica, chegando até a parte que trabalhei com você na área de engenharia, apesar que eu não sou engenheiro formado, eu sou tecnólogo. Depois eu caminhei para a área de negócios, fazendo marketing,
fiz extensão na FGV, depois no Mackenzie, e você vê que não tem nada de economia. Uhum. Mas como investir, falar de investidor e o cara não tem essa relação? Porque, na verdade, trabalhar com dinheiro, todo mundo deveria trabalhar, independente da sua profissão. A gente tem perguntas, todo mundo pode investir? Não é que todo mundo pode investir, todo mundo deve investir. É igual todo mundo pode estudar? É a mesma pergunta. Você vai precisar disso para sua carreira. Então, todo mundo deve estudar. Não é um negócio que deveria ser uma opção, né? Ou uma aptidão. Talvez alguém se destaque, igual na escola, né? O cara se destaca mais que o outro. Mas todo mundo tem que estudar. Todo mundo deveria investir ou saber mexer com dinheiro. A gente fala muito de investimento, mas mais que investimento, a gente tem que saber trabalhar com dinheiro. E trabalhar com dinheiro vem desde você saber guardar para você ter, né, para algum objetivo, para uma reserva, mas como também você não se endividar. E no Brasil, a gente geralmente não sabe nem, as pessoas não conseguem viver com o que ganha no mês, né? Muitas vezes excede ou só vive com aquilo que tem no mês, é óbvio, né? Não dá pra gente não considerar. Tem pessoas que ganham realmente mal. Sim. O salário mínimo brasileiro muito baixo, muito baixo, né? Você pensar numa tem família... os impostos, né? Você pensar numa família de 4, 5 pessoas, que o pai e a mãe trabalham só, 3 filhos, cada um ganha um salário mínimo, isso é uma realidade. E às vezes é uma só que ganha um salário mínimo. Sim. Como que você vai viver? É R$1.000 e R$1.400, não sei quanto tá. É menos de 1.500, né? É muito pouco. Então, realmente é difícil. Mas a gente tem que tentar, com aquilo que a gente tem, conseguir viver ou sobreviver para algumas pessoas, mas ter uma vida digna na medida do possível e ainda conseguir algo para o futuro. Trabalhar com dinheiro. E trabalhar com dinheiro vem nisso também, né? Vem o investir. O investir vem parte de saber trabalhar com dinheiro. Verdade. E aí é tentar passar um pouquinho. E aí você perguntou, como que você começou a investir? Como todo mundo, eu não tive uma educação financeira em casa e nem na escola. A gente deveria ser uma matéria obrigatória. Concordo. E aí, como que eu aprendi a investir? Foi há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, poderia ter sido antes. Uma amiga nossa, o Ronaldo conhece, a Maria Ângela, ela viaja muito para fora do Brasil. E aí ela tinha vindo da Disney contando lá, né? E eu fiquei assim, entusiasmado vendo as histórias. E eu saí, tinha aquele sonho desde novo, assim, conhecer a Disney, um país diferente. E aí eu fiquei pensando, eu falei pra ela, Maria Ângela, meu menino mais novo hoje tem 11, ele tinha 2 anos, o Rafa, e o Felipe, ele tinha 7 anos mais ou menos. Eu falei, queria tanto ir com meus filhos, seria legal, né, num lugar tão mágico, a gente vê, eu tinha um sonho de criança, de repente isso levar pros meus filhos. E aí eu parei de conversar com ela, fiz sentar na minha mesa, e falei, mas se eu sonho isso, como que eu faço pra realizar? Porque a gente tem que entender algumas diferenças, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. A gente tem que entender o que é desejo e o que é sonho. Desejo a gente tem um monte. Né? Você passar uma Ferrari, você deseja ter uma Ferrari? Eu desejo. Quem que não deseja? Muito difícil alguém falar que não deseja. Mas isso é um sonho? Será que isso é que você almeja? Então a gente tem que entender o que realmente são os nossos objetivos. Isso para mim era um negócio que eu gostaria de fazer. Eu vi vocês falando semana passada, pastor Altair, que o Brunão falou, tem um sonho de ir para Israel. Sim. Né? Então, como que a gente... Vamos tentar fazer isso daí, Bruno. Bora agora. Até o final do programa eu vou conseguir. A gente vai fazer esse plano aí. Aí indo pro meu... Tá cada vez mais perto essa viagem para Israel. E com 20 pacotes, né? 20 vai os dois? Vai os dois. 24. 12 cada um. É 24? Pastor, renegocia aí com a gente. Pastor, vamos chegar em 20? Dá um descontinho aí, né? 20. Ô, pastor, fala o preço aí que eu fiquei curioso. Será que se a gente mandar uns 18, o pastor não vai se compadecer? Não, acho que vai, hein? Acho que vem. Você só paga a diferença, né? Só a diferença. Boa. Vou falar pra ele. Então aí eu saí e falei, como que é? Quanto custa esse negócio?
Aí eu vi o preço de avião, coloquei lá numa planilha. Vi preço de hotel, vi o preço dos parques. Eu falei, não preciso ter tanto quanto eu ia gastar por dia, mais ou menos. E eu fechei lá um valor. Eu preciso ter isso aqui. E aí eu coloquei aquilo no mês. Não, eu quero... Meu filho tá com 2 anos, eu vou com 6, então daqui 4 anos, quase 5, tracei uma planilha no Excel. Não precisa ser no Excel não, pode ser na folha de pão. Quem tem facilidade com o Excel é bom, né? Uhum. Aí tracei aquilo e... não, tem que colocar 500 todo mês aqui, no 13º eu coloco um pouquinho mais. E comecei. E quando eu comecei, você vê aquele dinheiro crescendo e o seu objetivo chegando perto, você vai se entusiasmando e vai pondo mais. E quando você começou, desculpa interromper, quando você começou, você foi só guardando mesmo. Você ainda não tinha conhecimento de onde colocar, de rendimento, essas coisas. Eu não tinha muito conhecimento, mas eu já estava começando a investir pelo Itaú, né? Depois a gente fala um pouquinho de locais que a gente vai entrar um pouquinho nesses. Pelo Itaú eu comecei a colocar nos títulos CDBs do Itaú, pelo banco. Paga pouco, mas é melhor do que a poupança. Sim. Quem me ensinou, não sei se você conheceu o Jorge Português que trabalhou. Conheci. Eu tinha dinheiro, minha mãe, antes de falecer, ela dava um dinheirinho pro meu filho, R$50, todo mês. Todo mês. Ela faleceu, meu filho tinha quase 7 anos, ou 6 anos, o mais velho. Aí minha esposa falou, sua mãe dava um dinheirinho todo dia pro Felipe, todo mês. Tirou uma bola assim de nota de 5 mil. De 5 mil não, de R$50. Uhum. 5 mil reais. Caramba. Eu falei, amor, onde que tá esse dinheiro? Tava aqui na gaveta. 5 mil reais parado há 5, 6 anos. Não, amor, isso tinha que estar guardado. Isso já seria o que hoje? Uns 8, 9 mil reais. Aí eu peguei aquele dinheiro, coloquei no banco e eu fui conversar com o Jorge. Então, o Jorge, não, coloca num título. E aí coloquei pelo Itaú, num CDB. Então eu já comecei a conhecer o título de renda fixa. Uhum. E aí eu comecei a ler. Eu queria, onde eu vou colocar? Comecei a ver o Tesouro Direto. A gente vai falar um pouquinho, que são títulos do governo. E vi que tinha corretoras. E corretoras de investimento, parecido com o banco. O banco tem a estrutura de produtos de investimento. Só que o banco, ele tem os produtos dele. Uma corretora de investimento é como se fosse... Quando você vai num fabricante, ele tem aquilo que ele... da marca dele. Você vai num hipermercado, num supermercado, ele vai ter várias marcas, multimarcas. Então, uma corretora de investimento, ela tem produtos de todos os bancos, inclusive talvez aqueles que tem no Itaú. E produtos interessantes, melhores do que os dos grandes bancos, que nós geralmente somos correntistas. E aí eu tirei desse produto, que rendia menos que o DI, era uma porcentagem, e coloquei num que rendia mais. E aí fui guardando já e fui estudando. Nesse momento, eu não entendia como mexer na bolsa. E foi bom eu não me empolgar, porque tem algumas características. E aí eu fui estudando. Cada vez que eu ia tendo rentabilidade, eu ia colocando em outros lugares. E aí eu criei o hábito de escutar. Podcast é bom por causa disso. Naquela época não tinha, mas tinha bastante coisa no YouTube. E aí comecei com a minha cultura de investimento. Eu acho que vale para todo mundo a gente tanto pensar no nosso sonho, como também pensar em colocar alguns objetivos que eu acho que são importantes. Daqui a pouinho eu falo para não entrar mas demais. Aí, agora eu fiquei curioso. Você chegou na Disney guardando esse dinheiro? Cheguei. Eu ia mais ou menos em 2019. Né? Isso daí era 2015, 2014. E dava mais ou menos 5 anos para o meu filho ter 6 anos. Eu acabei indo em 2018. Foi até mais rápido. Olha só. Eu fui em 2018. Bateu a meta um ano antes. E eu falei assim, vou para nunca mais ir, que acho que vai ser... Eu fiquei 21 dias em Orlando. Peguei parque da Universal, fui fui na Disney um monte de dia, fui no Grupo Silva, fui em tudo que eu podia ir, porque eu não ia voltar mais, né? Assim eu pensava. Sim. E aí... Em 2022 eu fui de novo. E esse ano eu vou de novo. Eu tenho que começar a mudar agora. Chega. Você pode ir para Israel também. Eu tenho uma indicação aí. Tem um pastor aí, eu não sei se você já ouviu falar, o Altair. Fecha com ele, cara. Com ele, tem que ser com ele. E tem gente que vai ouvir e vai falar assim, mas cara burro, já foi 2 vezes, a terceira.
Não tem isso de burro no burro. Vai aquilo que você gosta, né? Sim. Óbvio que eu já fui para outros cada lugares. um, né? Cada um vai ter os seus objetivos, né? Por isso que não dá pra gente criar regra, né? Uhum. A gente pode falar, bom é você investir para ter seu sonho, que é viajar com a família. Não sei. Eu não ligo para carro. Faço a menor questão. Tem um carrinho lá tranquilo, velhinho, minha esposa que usa. A gente vai viajar, às vezes eu alugo. Eu acho que vale a pena. Depois eu posso até falar disso, se vale a pena alugar, não alugar. Como trabalhar. Hoje em dia, a gente tem muita facilidade de locomoção. Será que a gente precisa ter as coisas? Muitas vezes a gente quer ter as coisas muito mais por uma questão de status do que de necessidade. A gente tem que entender. Também não é uma regra. Às vezes é o sonho do cara ter um carro legal. Então, sim, é o sonho e ele vai buscar isso. Eu não quero saber de viajar. Porque muitas vezes uma viagem dessa é um carro legal. Aí o cara viaja aí 2, 3 semanas, 10 dias, em vez de pegar um carro legal, que vai ficar 2, 3 anos. Mas é um objetivo, individual, né? É sonho individual. Depende do objetivo de cada um. Bom, a gente vai entrar bastante nesses assuntos todos que você falou. Eu quero tirar algumas dúvidas aí. Mas aproveitando que o Arnaldo já deu uma boa introdução, vamos falar dos patrocinadores? Só falando de dinheiro, vamos falar dos patrocinadores, né? Eles estão investindo na gente, né, Brunão? É isso aí. E a gente quer abençoar a vida deles. Em primeiro lugar, tá aqui a Agência Verbo. Galera, o pessoal da Agência Verbo faz um trabalho de qualidade no marketing digital, criação de conteúdo, administração de redes, entre outros serviços de publicidade e marketing. Então, se você precisa, para sua empresa, para o seu negócio, para sua igreja, qualquer coisa aí que você queira fazer para sua família que envolve essa parte, entre em contato com a Agência Verbo. Tem o Instagram deles, tá? Agência Verbo no Instagram. Tem também um telefone que eu vou falar para vocês, que deve estar aparecendo aí para vocês. É o 15 98807 4898. Esse telefone é o WhatsApp também. Entra lá, vê o que eles oferecem, que eu tenho certeza que vocês vão ficar contentes aí com o resultado que eles entregam para vocês, tá bom? Um abraço, pessoal da Agência Verbo. Show de bola. E aí a gente chega nessas escolas que são as melhores de Carapicuíba, né, Ronaldo? Renova Kids e Colégio Renova. Ensino Mackenzie. Nós estamos com matrículas abertas. Eu já tô com meu boné, olha que bonita. Eu vou ter um boné desse aí pra... Cara, eu vou trazer um pra você, irmão. Porque a gente, né, já... Esse boné é muito caro, mas eu vou trazer um pra você. É mais caro que uma passagem pra Israel. Isso aí é um investimento, irmão. É investimento. E aí você pode acessar o Instagram, pode acessar o WhatsApp também, consultar eles sobre valores. Se você falar o nosso nome, vai ter o descontinho. Então, eu sugiro você que vá correndo, fale o nome Querigma Talk e ganhe o seu desconto. Cara, é uma escola cristã, confessional, que todos os dias você vai chegar, o seu filho vai chegar de lá e você vai se emocionar com as histórias que ele vai te contar. Um dia eu vou separar só depoimentos de crianças, Ronaldo, e de pais contando como que é essa convivência da escola, família. Vai ser muito bacana. Você vai se apaixonar pela família Renova. Fechou? Rematrícula chegando, né? Matrícula e rematrícula. Se não correr, vai perder. Infelizmente, são poucas vagas. Show de bola. Quer falar do The Make? Vamos lá para The Make. Eu tenho um texto aqui para me auxiliar que a The Make nos mandou. A The Make 7 mandou esse texto para nos ajudar a transparecer aquilo que eles fazem. E eu vou ler aqui para vocês. Somos especialistas em consultoria para melhoria de processos. A nossa missão é potencializar os resultados da sua empresa através de soluções inovadoras e personalizadas. Como equipe experiente e dedicada, ajudamos você a alcançar eficiência máxima e crescimento sustentável. Entre em contato conosco e descubra como podemos transformar os seus procedimentos e impulsionar o seu negócio para o sucesso. Então, se você tem uma empresa aí de pequeno, médio porte, quer alavancar ela, quer fazer dar certo, consulta a The Make 7, que eles são fera e eles vão fazer você chegar no sucesso, não é isso, Ronaldo? É isso, tenho visto umas postagens deles no Instagram com algumas das soluções que eles aplicam, é legal demais, até compartilhei essa semana. Um abraço aí pro pessoal da The Make, tenho certeza que vai ajudar muitas empresas aí no seu crescimento. Deus abençoe. Fechou? Bora voltar? Bora voltar. Pode seguir. Bom, a gente estava falando de finanças aqui
E eu lembro que muitos desses assuntos que trazem a finança geram um tabu na igreja. Eu não sei como que você conviveu com isso nas igrejas e tal, mas eu via muito um tabu. Investimento, isso é pecado, pensar muito em dinheiro. É realmente um problema o cristão se envolver com finanças, falar desse assunto? Como que é? É complicado falar na igreja? Desculpa. Na verdade, a gente tem que entender alguns aspectos. E a Bíblia, ela quanto mais ela fala de um assunto, mais relevante esse assunto é. Eu tava vendo, vi alguns... Sempre eu tô assistindo vídeos aí sobre finanças, sobre podcasts de N assuntos, tanto na questão podcasts cristãos que falam sobre finanças, não só sobre isso, né? Eu gosto muito de escutar o Luciano Subirá, gosto do Hernandes, a gente escuta aí vários pastores. E escuto bastante podcast específico de finanças. E alguns desses podcasts, alguns desses pastores, eles falam de finanças. Eu não sei se foi o Subirá. Ele estava trazendo, não só ele, eu vi outros pastores, outros teólogos. Para não falar o número exato e não errar, a Bíblia, ela traz mais de 2.000. 2.300 e poucos, alguns falam isso, 2.080 e pouco outros. Bastante, né? Sobre dinheiro. Vamos colocar assim, não especificamente a palavra dinheiro, mas sobre prosperidade. Que traz a questão financeira junto, né? E oração e jejum, mais ou menos, é um pouco mais de 500. Então você tem quase 4 vezes mais falando sobre prosperidade ou sobre algum assunto financeiro. Então, ele é muito relevante. Ele é um assunto importante. E a gente hoje, eu estava até conversando com o Ronaldo, a gente tem 2 lados, né? Um que muitas vezes é preocupado em o amor ao dinheiro, né? Ou, não devemos nos preocupar com o que comer, ou com o que se vestir, o que Jesus trouxe. Então a pessoa, ela entra tanto nisso de não ter dinheiro, não juntar dinheiro aqui, que ela acaba tendo receio de falar, ou de juntar. Eu fazer isso, ou buscar uma prosperidade. Vamos falar, ou buscar a riqueza. O rico, é mais fácil passar um camelo por um buraco da agulha, um rico entrar no reino. A gente pode falar sobre isso. Ou talvez a pessoa pense que, mas se eu estiver guardando, eu não estou confiando em Deus, no meu futuro, né? Tem tudo isso, né? A confiança está no dinheiro. A gente pode ver que pode ser isso, mas também depende de como a pessoa tá, o coração dela onde que tá. Mas esse tipo de pessoa que tem esse receio, a gente pode colocar que tem a teologia da pobreza, vamos chamar assim. E do outro lado, a gente tem uma linha teológica que o cara acha que eu sirvo a Deus, eu tenho que ser cabeça, não vou ser cauda, eu repreendo tudo, aí a prosperidade é completa, né? É saúde, é dinheiro, e se ele não tem, se ele é dizimista, se ele ajuda na igreja, e Deus não, tem alguma coisa errada. Tá em pecado. Né? Tá em pecado. Eu vi essa semana a pessoa falando que se tá com problema financeiro é porque não tá firme com Deus, alguma coisa assim. Ou viralizou um vídeo dele, aí o cara falou. É difícil a gente ver algumas passagens, principalmente dos apóstolos, dos discípulos em Atos, as dificuldades, né? O pessoal Paulo mesmo pegou a doação na pobreza do pessoal da Macedônia, da igreja de lá, eles quiseram doar o pessoal que estava em Jerusalém, os cristãos que estavam lá em Jerusalém. E aí, como que faz, né? Com necessidade, não cria em Deus, né? Paulo tanto diz que na fartura passou fome, e não era jejum, não, ele passou fome. Jejum é outra coisa, ele teve restrição de alimento por dificuldades. E aí, como que faz nesses momentos, né? Então a gente tem que entender um pouquinho. Não é nem Lula nem Bolsonaro, não é nem direito, nem essa questão, não posso, aversão ao dinheiro total, ou também não, eu tô com Deus, ou vai ser
mar de brigadeiro. Não, eu vejo que é diferente. E a Bíblia, ela traz alguns versículos que sustentam, né, essa coisa mais, vamos colocar assim, e a Bíblia é toda assim, né, mais equilibrada, né? Na nossa vida, na saúde, em tudo, a Bíblia, Deus traz o equilíbrio, né? É interessante a gente ver as leis sanitárias que Deus colocou ali em Deuteronômio, em Êxodo, passando para Moisés, que são coisas atuais, né? Eles tinham que, não sei quantos quilômetros para fazer os seus dejetos, eles mudavam o acampamento. Por que Deus ficou rodando? Imagina ali, se eles ficassem parados com o tanto de doença que ia ter no deserto. Então Deus pensa em tudo, né? A questão da comida, o que eles comiam, animais puros, impuros, estavam no meio do deserto, sem geladeira. Como que faz para guardar? Então, Deus sempre buscou o equilíbrio. A questão da aliança dele com o corte do prepúsculo, né? A circuncisão, quanto de doença isso podia levar. Imagina os homens, as mulheres eram um pouco relevantes, né, naquela cultura. Se o cara estava doente, ele estava pouco ligando muito para a esposa, né? Estamos colocando... Então, a circuncisão, ela também limpava, deixava o homem mais limpo e eliminava a possibilidade de levar doenças para a mulher. Então, a multiforme sabedoria de Deus a gente vê em todas as coisas. Sim. E aí, como que a gente vai falar de finanças, né? Como que a gente vai trabalhar? Porque hoje a gente fala de dinheiro, mas o dinheiro, a gente pode falar que é algo relativamente recente. Tudo bem, na época de Cristo tinha, a gente já via, mas não era tanto desse jeito, né? Porque até eu estava conversando com o Ronaldo, se você parar para pensar, o dinheiro é algo filosófico. Por que ele é um papel, consenso, né? Um papel vale 1 e o mesmo papel vale 100? Se você leva isso na época do escambo, fala que eu te dou esse papel, eu te dou isso aqui, você me dá 10 sacos de feijão, mas eu te dou isso aqui, você me dá 1. Aqui eu vou aceitar papel, mesmo papel, 1 Por quê? Porque é um conceito. O dinheiro só existe porque a gente entende esse conceito subjetivo. E mais que dinheiro, hoje não tem nem papel, a gente trabalha com crédito. Né? A gente tem créditos, o dinheiro não circula mais. A gente traz do futuro, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver quando a gente pensa em investimento. Tanto em investimento quanto em empréstimo. Para o próprio crédito, né? É você trazer do futuro, porque você está comprando uma coisa hoje, que você vai pagar daqui um mês, sei lá. O crédito, eu falei antes que a gente tem um crédito muito mais pensando no saldo que a gente tem em conta, ele não é algo tangível, ele é só um valor que está registrado. Tudo bem que hoje tem vários controles, é difícil da gente entender isso, mas isso é muito controlado, por isso que tem os bancos centrais, essa estrutura, porque se você... No passado, no Brasil, a gente já fez isso, né? A gente teve presidente que emitiu um monte de cédula. Qual é o problema disso? Isso gera inflação, né? Há um tempo atrás, a gente estava com dificuldade, aí teve uma cantora que falou, não, quer resolver o problema de dinheiro, é só fazer dinheiro. Não vai fazer isso de jeito nenhum. Parece simples, mas um país não pode emitir papel ou dinheiro sem que aquilo tenha um lastro, sem que aquilo exista. Senão você implode a economia. A gente pode até entender depois. Até pra gente, quando você imprime dinheiro, você tá colocando um dinheiro que não existia no seu país... E com isso, os bens do país perdem valor. Isso. Isso é inflação. Meio que acontece naquele filme das abelhas. Qual filme? Já assistiu das abelhas? O desenho? O desenho? Assisti. Que eles param de fazer o mel, aí o mel vem até eles têm tanto mel, que aí o mundo começa a ter falta de mel, e eles têm muito mel, eles começam... É muito legal, é meio nessa teoria aí também. O princípio do mercado... É justamente para controlar a escassez. O que é isso, escassez? A gente não tem tudo em abundância. E quanto menos tem aquilo, mais vale. A gente pode até pensar na questão de justiça. Mas só quem tem muito que tem determinadas coisas. Isso é uma realidade. Pode eventualmente não parecer justo. Mas o ponto é, se eu tenho 1000 pessoas, eu tenho uma bolacha, eu dividi para 1000, ninguém tem nada. Então,
a falta do recurso vai fazer com que ele tenha mais valor ou não. Uhum. Se você tem muito valor e pouco recurso, o que acontece? O valor daquela moeda não tem... porque as coisas vão ter que subir. Diminui, né? É igual quando na pandemia fez o PlayStation 5, né? Uhum. Aí não tinha PlayStation 5. PlayStation 5 de quem comprava era mais caro que na loja. Sim. Né? Às vezes sai carro e na pandemia o preço do carro subiu. Porque vai faltando, as fábricas não produzem. Aí você tem dinheiro, os governos injetaram dinheiro, os Estados Unidos, a Europa. E aí as pessoas têm um dinheiro que ela não veio do trabalho. Né? Por isso que a Bíblia fala, né? Eu marquei alguns versículos aqui, porque é o trabalho que enobrece, é o trabalho que traz a renda, que vai trazer, Eclesiastes diz, né, a gente só vai se lucrar daquilo que a gente trabalhou, de comer, porque é do trabalho que saem os nossos recursos. Tudo aquilo que é artificial, que como hoje a gente tem o dinheiro que é algo que pode ser artificial, ou crédito, né, isso pode gerar um problema. Foi o que aconteceu em 2008, a crise americana, ela veio do mercado imobiliário. Eu não vou falar muito, porque é muito complexo, a gente pode falar em outros assuntos, mas ela veio de uma bolha, quer dizer, os imóveis valiam mais do que eles realmente valiam. E aí as pessoas vão comprando, porque acham que vai vender mais caro, só que em algum momento alguém olha e fala assim, cara, isso está subindo demais, não vou parar de comprar. E os bancos emprestaram para as pessoas comprarem, porque o pessoal comprava financiado, o dinheiro lá fora é muito baixo, o valor é barato, então pega barato para comprar um móvel para vender e ganhar com isso. Só que vai subindo, porque todo mundo fala, isso tá dando certo, vou comprar para vender. Aí chega uma hora o cara fala, cara... Aí a bolha cresce. Não vale isso. Aí não vale isso, parou de comprar, só que o cara pegou o dinheiro emprestado. O que ele faz? Tem que pagar. Só que ele não vendeu. E aí ele não tem para pagar, porque ele esperava vender, alugar. Aí ele não paga o banco. Aí o que o banco faz? Protesta ele, pega o imóvel. Só que o banco perdeu o dinheiro. O banco emprestou o dinheiro, tem um imóvel. O banco trabalha com imóvel, vai ter que leiloar. O banco também não vende imóvel. Aí começa a receber um monte de imóvel, aí que fez? Implodiu um banco, Lehman Brothers, né? Quebrou o banco, vai quebrando todo o sistema financeiro. Aí entrou a crise de 2008. E aí é assim, existe algumas bolhas e a gente tem que tomar cuidado, né? Tudo que tem de forma artificial acaba ruindo em algum mommo. Sim. Por isso que a gente tem que basear em cima da rocha, que é Cristo em todos os aspectos, né? A gente está sedimentado e vamos colocar assim, né? Não é questão de avarismo, mas tudo aquilo que gera cobiça, isso é uma ambição exagerada, né? As pessoas querem ganhar, isso pode gerar problemas. Então, pelo que eu entendi, é o equilíbrio, porque tem os extremos. Tem o extremo de você... ter aversão ao dinheiro, não quero dinheiro porque isso é mal, a Bíblia fala, não é pra ter dinheiro. Vou viver na miséria. E tem o outro que fala, não, a Bíblia fala que eu tenho que ter muito, tenho que comer do bom e do melhor, então eu tenho que prosperar e ser rico, senão tem algo errado. Então são dois extremos que a gente deveria evitar, né? E entender da forma certa como tratar o dinheiro. Por aí. Até marquei aqui, ó, você vê, Provérbios 22, 7, eu acho que ele é um bom início para qualquer conversa de dinheiro. Ele é um versículo simples. Ele diz assim, ó, o rico e o pobre têm isto em comum. Qual coisa em comum? O Senhor é criador de ambos. Então, tanto o rico como o pobre, eles têm a mão de Deus. Não tem diferença, não tem problema a pessoa ser rico, né? A gente vê os textos que Jesus fala, ele tem aquele texto aquele senhor que ele tinha uma plantação, vamos colocar agricultor, e aí aquele ano a colheita foi muito boa, né? Sim. E aí ele olha para aquilo, vou criar mais silos, né? Mais celeiros para guardar tudo isso que eu tenho sobrando, ou que venha a mais, e eu vou me fartar, né? Ele queria se aposentar. Isso, e viver. E aí Jesus fala assim, e Deus aquele diz, louco, essa noite eu pedirei sua alma.
E é uma passagem difícil, não posso guardar, né? Em primeiro momento dá essa impressão, né? Poxa, eu não posso guardar para o futuro, porque minha alma pode... Né? Qualquer momento eu posso ir embora. Isso é uma verdade, né? Sim. Qualquer momento... Isso sempre vai ser, né? Uma verdade. Como a gente não sabe como vai ser amanhã, o que a gente não deveria fazer? A gente não deveria colocar o coração nisso. E é interessante essa passagem, porque quando você lê, antes, qual que é o contexto disso? Vem um rapaz e fala: Senhor, meu irmão tá com a propriedade, fala para ele dividir comigo. Acho que era herança. Uhum. E aí Jesus fala assim: para, quem que me colocou de juiz de vocês? E aí ele conta essa passagem. E essa passagem vem falando que quando esse cara, ele plantou, e aí ele viu aquela quantidade enorme, ele fala assim, e ele falou para si: eu vou construir. E aí quando ele viu que estava o celeiro cheio, ele falou assim, e aí ele olhou para si e ficou satisfeito. Quer dizer, era algo que ele queria para ele. A prosperidade era algo que ele queria sem compartilhar. Um egoísmo, né? Egoísmo. É interessante a gente ver o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia, ele recebe as águas do Monte Hermon, né, que são congeladas, desce, faz o Mar da Galileia, um lago de água doce, fala mar, mas onde o Pedro fez a pesca maravilhosa, de várias passagens. Cafarnaum ficava ali próximo do Mar da Galileia, a base de Jesus era ali naquela região, e vem descendo o Jordão, e ele para no Mar Morto, abaixo do nível do mar, um lugar baixo, que não tem saída para o oceano. Então, o Mar Morto, ele recebe as águas de um rio, de um lago, né? E de um rio. Então ele recebe água doce que vem com seus minérios, só que como ele não distribui, ele morre. E o sal fica ali, os minerais todos para ele, e ele não tem vida. Você tem um lugar com muita vida, que distribui as suas águas, e um que só retém e acaba morrendo. Então, quando você tem abundância, o que Deus quer que você faça é que isso seja distribuído, né? Deus quer nos abençoar para que nós abençoemos. É o que ele fala para Abraão: se tu uma bênção, em ti abençoarei todos os povos, e aqueles que te abençoarem serão abençoados. Então, a gente tem aí sim uma quantidade enorme de versículos que fala disso, né? Como é abençoado aquele que abençoa. E tem pesquisas que falam que a verdadeira alegria, ela vem do ajudar, né? As pessoas que são... compartilhar. Eu quando era novo, eu dou sangue ainda, né? Mas eu, com 18, 19 anos, eu fiz a minha primeira doação. Aí fui lá no banco de sangue, e depois de uns dias chegou um cartãozinho para mim do banco de sangue lá das clínicas, escrito assim: amigo, sangue bom. Aí eu, sangue bom. E eu recebi aquilo, eu fiquei tão feliz, porque você ajudou tantas pessoas. O ajudar gera uma felicidade grande, né, gente? Tem até pastores que falam assim: toma cuidado com o entretenimento social, né? Porque às vezes as pessoas ajudam porque quer se aparecer. Mas ajudar, eu vou no Emílio Ribas, eu sou mais abençoado do que eu abençoo. É muito bom ter as experiências deles lá. Então, quando você dá, por isso que a Bíblia fala, né? Muito melhor dar do que receber. Faz sentido, né? Você compartilhar, porque as coisas não são sobre nós, né? Sobre Deus e sobre todo mundo debaixo do plano de Deus, né? E é até bom a gente liga esse alerta, né? Como que eu posso medir o meu coração, se ele tá ligado ao dinheiro ou não? Se quando eu olho para as minhas finanças, se quando eu olho para os meus celeiros, eu falo para mim mesmo: tô satisfeito. Ou se eu falo: eu preciso ajudar alguém. Aí você consegue medir se o seu coração está nas finanças, está no dinheiro ou não. É essa forma, é você não se sentir satisfeito pelo dinheiro que você tem, mas se sentir grato pelo dinheiro que você pode ajudar alguém. Acho que esse é um bom conselho para quem, poxa, será que se eu guardar dinheiro eu vou estar pecando? Não, mede o seu coração dessa forma. Se você estiver medindo só para você, é perigoso. Porque, por exemplo, essa é até uma pergunta: até que ponto, Arnaldo, você acha que o dinheiro, né,
pode ir nas nossas vidas sem se tornar uma idolatria. Então, tipo, quando o dinheiro começa a se tornar uma idolatria nas nossas vidas? Até vou ler aqui, que tem aqueles versículos bem conhecidos, para ser ipsiliteres do que está na Bíblia, que é o amor ao dinheiro, né? Tem Timóteo 6 e Eclesiastes também fala isso. Então, 1 Timóteo 6,10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E aí Eclesiastes, ele traz mais ou menos a mesma coisa. Eclesiastes 5,10, que é: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido, ou em outras versões isso também é vaidade. Então, o que a Bíblia condena muito é o amor ao dinheiro. E é o que fala, o amor, o apego. E para amar dinheiro é interessante, porque o cara que tem muito dinheiro, ele pode amar o dinheiro, como também não necessariamente pode amar o dinheiro. Mas o cara que não tem dinheiro, ao contrário do que a gente pensa, ele pode amar o dinheiro também. Mesmo não tendo, né? Mesmo não tendo, porque o princípio de todos os males é o amor. É o amor. Então não é quanto você tem, mas é o quanto você ama, né? Às vezes a gente vê, o cara assalta, não tô dizendo que mata, a gente vê isso e o cara nem tem muito dinheiro. Então, mata por dinheiro, a família fica em segundo plano. A pessoa faz, a gente vê planos para pegar herança, coisas absurdas. E às vezes a pessoa não é um rico. Então, onde que tá? Ela não precisou ter, o amor já tá no dinheiro. Verdade. Então, é um equívoco a gente achar que toda pessoa que tem dinheiro ama o dinheiro. E isso vem muito daquela passagem, e a gente acaba ficando receoso, do jovem rico. Chega para Jesus e: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Vai falar, dizer... honra teu pai e tua mãe, guarda os mandamentos. Tenho observado isso desde a minha mocidade. Aí Jesus fala: muito bem, só te falta uma coisa. Vá, vende tudo que tem, doa aos pobres e terá um tesouro no céu. E aquilo entristeceu ele, porque ele tinha muito dinheiro. A Bíblia fala assim, mas na verdade entristeceu porque ele amava o dinheiro. E aí Jesus amou ele foi embora, Jesus o amou. Vai e segue-me, e ele foi embora e Jesus o amou. E aí os discípulos ficaram assim: o que aconteceu? Ele falou: é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí eles falam: mas quem que pode ser salvo? Então, sem ficar... que eles esperavam que Jesus, o Messias Todo-Poderoso, fosse tomar Roma e se reinar, né? Prosperar, todo mundo ia prosperar, né? Tiago e João, foi o que o pastor falou, né? Os interesseiros, né? Os mercenários. Eu quero sentar a mãe deles também. A mãe deles. Deixa eu sentar à esquerda, tá direitinho. Pode ser. Né? Os caras estavam querendo Jesus lá com a espada, tomando Roma e reinando igual Davi, e reinado para sempre. Então eles tinham alguma ambição também, né? Sim. Aí, e agora? Não vamos ser rico, né? Aí Jesus fala assim, e é aquele versículo que a gente usa também errado, né? Usa fora de contexto. Nada é impossível para Deus. Porque Jesus fala assim: para o homem é impossível. O que é impossível para o homem? Ser salvo. Nenhum homem, em circunstância nenhuma, sendo rico, sendo pobre. Mas para Deus nada é impossível. Então o rico, como o pobre, como qualquer homem, pode ser salvo. É óbvio que quando Jesus fala para Deus nada é impossível, tudo é possível. Então ele pode outras coisas também. Mas o contexto específico daí que ele está falando é de salvação, é que só Deus pode salvar. Inclusive o rico. Inclusive o rico. É o que a Bíblia fala, né? A riqueza, ela seduz muitas pessoas. Sim. E fica mais difícil a pessoa se render a Deus se ela tem a segurança do dinheiro, né? E lembrando, né, que Deus, ele é dono de tudo, né? Então, ele cuida. Ele lembra do pastor Altair, né? A gente já lembrou dele aqui umas 2 vezes. As coisas que Deus fez na vida dele, né? Que ele contou aqui, aquele carro que ele precisava vender e de repente ele vendeu, pegou o dinheiro e ainda pegou outro carro. Coisas desse tipo, né? Que Deus faz. Verdade. É verdade. Essa segurança, até que a gente está falando, da providência de Deus,
É o que Jesus vem na sequência daquela passagem do celeiro, do homem que Deus, sua alma foi pedida naquela noite, e Jesus vem falando, então vocês não devem se preocupar com comer, com vestir, meus ídolos do campo, nem Salomão na sua riqueza se vestiu tão bem, e Deus não cuida tão do passarinho lá, vocês não precisam se preocupar das aves do céu. E aí ele termina com aquele, porém, busca aí primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas, ou as que ele falou, vos serão acrescentadas. E se a gente busca o dinheiro, a gente não está colocando o reino do céu em primeiro lugar. Mas Jesus pediu para que a gente busque em primeiro lugar. Se você tem um primeiro lugar, você tem um segundo, terceiro, um quarto, um quinto, que você precisa fazer. Então a providência de Deus, ela vai vir para aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Mas não quer dizer que você não tem que fazer o segundo, que é cuidar da sua família. Não quer dizer que você tem que fazer o terceiro, que é estudar. Eu estou colocando a ordem aqui, mas aí se você não tem família, honra o teu pai e tua mãe. Tem que ser o segundo. Para mim, Deus criou a família antes do pecado. Então tem que estar, depois de Deus, para mim, em segundo lugar. Para mim, né? Sei lá. Família. Aí o trabalho, aí o estudo, enfim, né, o lazer, tudo isso é muito importante, a comunhão com os irmãos. Tem isso muito outros papéis, né? Que a gente e a gente tem que fazer, né? Deus pediu para que a gente, os anjos queriam pregar o evangelho. Deus falou, não, deixa esses carinhas aí, que não sabe nada, não sabe nem falar, mas não sabe nem orar. A gente é interessante, Romanos, só para depois a gente volta. Interessante, Romanos, que ele fala que nós somos mais que vencedores. Depois fala que a gente é tão fraco que não sabe orar como convém. Mas como que pode? Eu sou mais que vencedor, mas ninguém, nem o Subirá, nem o Hernandes, nem o pastor Altair sabe orar, né? O Senhor Deus, aquele bonitão lá que tá orando lindo lá, que você, como será que eu vou orar desse jeito? Se preocupa, não sabe orar. Se não é o Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, é verdade. E com gemidos inexprimíveis, quer dizer, não sabe nem como, né? E aí Jesus faz assim, e Paulo vem, né, inspirado pelo Espírito Santo, e nessa vocês são mais que vencedores. É interessante isso daí. O que é mais que vencedor? Para ser vencedor, você tem que chegar em primeiro. E quem é mais que vencedor? Na verdade, nós nem chegamos. Mas Deus, pela sua graça, né, fez que a gente fosse vencedor. Nos torna vencedores. A gente é vencedor sem ter chegado ainda. E, Arnaldo, como a gente tá falando de ter um coração, né, cara? De entender que o meu coração não pode estar no dinheiro, assim, amar o dinheiro, colocar o dinheiro em primeiro lugar. Eu sou um cara que me acho controlado. Eu acho que o meu coração tá no lugar certo. Eu quero agora começar a investir. Como é que eu começo? Vamos lá. Por onde? Eu guardo? O que eu faço, cara? Vamos pra Bíblia. Tô com o coração certo. Até marquei os versículos. Você tem colchão em casa? Você pode guardar o dinheiro no colchão. Faz que nem a minha esposa. Amor, tá na gaveta aqui, ó. Olho, até assustei. Falei, que é isso? Você guarda uns 5 anos de dinheiro no colchão, depois fala com o Arnaldo, todo feliz. Me ajuda a organizar minha vida financeira. Planejamento é algo que a Bíblia traz pra gente. A gente tem que planejar. Né? É óbvio que Deus diz pra gente depender nele. Nossa dependência tem que estar em Deus. Mas isso não tira, não tira a nossa responsabilidade de ter uma vida planejada, uma administração boa, né? A questão eu estava falando da segurança no dinheiro, nossa segurança não tem que estar no dinheiro. Nossa segurança tem que estar em Deus. Mas se Deus nos deu o recurso para que a gente gerencie, a gente vê lá a parábola do servo iníquo lá, para um ele deu 10, para outro ele deu 5, para um ele deu 1. Que deu 10, fez 20, o que deu 5 ele fez 10, o que deu 1 ele enterrou. Ele tinha ainda, colocou embaixo do colchão. Quando o seu senhor chegou, falou assim, servo mau, mas coitado, guardou direitinho. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente multiplique aquilo que ele nos dá. Se vem dele, a gente tem que multiplicar. Aí você tem que ver de onde você está tirando. Se for de Deus, ok. Agora, se você estiver sonegando imposto, aí não sei de onde está vindo, não. De mas Deus não é, né? Se é do Senhor,
é o que ele quer, que a gente multiplique todos os dons que ele tem dado pra gente. E todos os dons implicam nas nossas aptidões. O Juninho que toca no instrumento, que prega também, vocês, aquele que administra em todos os aspectos, né? Você ia falar alguma coisa, Juninho? Não, você vai falar que nessa passagem, ele até fala, podia ter colocado dinheiro no banco, pelo menos ia render os juros, né? E já nessa época. Olha só. E sobre planejamento, a gente tem vários. Aí tem, em Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso é interessante, depois a gente vai falar. Porque tem muito, você vai assistir no YouTube, tem muita coisa que fala, fica rico, coloca 1.000 daqui. Para investir. Tem loucura, né? Não existe milagre. Quer dizer, Deus faz milagre. Mas Sim. dentro da estrutura de investimento, não tem nada, não dá para... o cara te oferece 3% aumento. Não existe isso. Tem muita pirâmide. Então, você tem que tomar cuidado com exageros. Isso em tudo, né? E geralmente a pessoa cai em golpe quando ela é olho grande, né? O cara que cai no golpe lá da loteria que o cara vende, na verdade ele quer levar vantagem sobre o cara que está vendendo. Na verdade, ele toma um golpe. Sempre é assim. O cara que toma um golpe, comprou um carro na internet... Não estou generalizando, é óbvio que tem gente que tem bom coração, não faz de maldade, mas tem gente que vê lá um carro que custa 200 mil por 18, acha que é uma oportunidade. Isso aqui, Deus brilhou, será que é isso? Pode ser, mas é difícil. Aí o cara põe lá, não, você precisa dar uma entrada antes de ver o carro de 10 mil só para garantir aqui o depósito, que eu vou reservar o carro, senão eu não consigo guardar. Aí mete lá 10 mil, nunca mais. No outro dia o perfil sumiu. Óbvio, gente, não existe. Então, quem busca, é o que fala, o apressado sempre acaba na miséria, né? Tem que ter paciência, né? E não Lucas, tem como eu colocar R$1.000 hoje, acordar amanhã, ter 10 mil lá. Não dá. Sem trabalho não dá. E aí Jesus fala, né? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para construí-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então Jesus até ensinou, se você vai fazer alguma coisa, planeja, né? Não estou dizendo aqui que às vezes a pessoa está construindo uma casa, ficou difícil, não é isso que Jesus está dizendo também, né? É interessante, e a gente que fez seminário, a gente começa a ler a Bíblia e tem alguns pontos que a gente precisa entender da escritura hebraica, né? Da cultura, da forma que eles escrevem. Eles usam muito a hipérbole, né? Então eles exageram, eles não têm o superlativo, né? Por isso que fala, em verdade, santo, santo, santo. Porque é que Deus é santíssimo, é algo... Só que lá eles não têm, então santo, santo, santo mesmo. Então eles usam esse artifício e muitas vezes eles usam de hiperlativo, eles exageram para trazer uma ideia, né? Trazer essa referência. E aí Jesus, não é que todo mundo começou a construir, mas ele está usando... Aqui não sei nem se chega uma hipérbole, mas é um exemplo para que as pessoas tenham essa reflexão, né? Em realmente planejar. Muita gente começa sem planejar. E para você começar a investir... Quem ainda não sabe nada, assim, tipo a gente. Quem não sabe nada, eu vou falar que a gente, entrando um pouquinho já em finanças, a gente, em vez de falar de investimento, a gente tem que falar de gestão financeira. Vamos falar assim. Tá. E o que envolve, primeiro, em gestão financeira? Quem tem dívida, primeiro passo, você olha para sua conta e vê se tem dívida. Se tem dívida, o primeiro ponto, antes de investir, é quitar as dívidas. Quitar o empréstimo. E como que a gente faz isso? Aí eu falei lá de planejamento. Não dá para controlar se você não sabe o que você faz com o dinheiro. Dá trabalho, é chato. E a maioria das pessoas não faz isso. Um orçamento simples. Que entra, o que sai. A gente fala, o que entra, o que sai, é até mais complexo, né? Vazio. Mas o que é um orçamento simples? Você tem um salário. Vamos colocar 5 mil, um exemplo. Vamos colocar 5, que é meio redondo. Metade de 10 é mais fácil fazer cálculo.
E aí você tem os seus gastos essenciais. A pessoa paga aluguel ou paga um financiamento de imóvel. A pessoa paga água e luz. A gente hoje não vive sem internet, é quase um facility, né? Não tem como. Tá equilibrado ali com água e luz. TV a cabo já é bobeira, né? Aí cada um faz a sua necessidade. Se o cara tem um carro, ele tem o custo de combustível, de transporte. Se não tem, vai pagar ônibus, né? E aí tem alimentação. A gente tem que comer. Sem feijão, o saco não para de pé. Remédio, sei lá. Entra no essencial, aí, talvez. Se a pessoa tiver alguma necessidade, entra. Aí tem pessoas que vão ter algumas necessidades essenciais diferentes das outras. Não vai variar muito, né? Se a pessoa tem alguma doença, sim. Mas tirando isso, acabou o essencial, né? O essencial é esse aí. Você precisa se locomover. E vamos colocar um pouquinho para lazer. Não precisa ser muito, não. Porque a pessoa pode gastar muito, ou pode gastar pouco, né? Eu, quando meus filhos eram pequenos, eu coloquei um negócio no meu coração. Agora eu parei porque já estão grandes. Parei um pouco, né? Todo final de semana, eu ia passear com a minha família. E aí, eu ia no Ibirapuera, no Vila Lobos. Tem um parquinho perto do Vila Lobos, que o Vila Lobos é cheio. A gente chama Parque dos Cachorros. É no Boaçaba, acho. É Portinari, não é? Do ladinho. O parque tem uma quadra lá, e fica cheio de cachorro. Tem que tomar cuidado com o pé, né? As bombas no chão. Mas a gente ia lá, às vezes ia no Ibirapuera. Você não precisa gastar dinheiro para você ter um momento de comunhão. Eu gostava de ir de vez em quando lá no Embu. Não precisa comprar nada. Embu das Artes, você vê, anda lá vê as artes, a feirinha, tem uns restaurantes legais, tem restaurante caro, tem restaurante barato, tem comidinha de rua. Sim. É legal de você sair com a sua esposa, com a sua família, você gerar a experiência. E um sorvetinho do McDonald's, parece que eu nem sei quanto deve estar, 4, 3 reais. É uns 3 reais, né? Por aí. É barato. Qualquer um, por mais dificuldade você tem, você consegue ir lá. E não precisa disso. O que você precisa é ter um momento de lazer com a sua família. E na igreja. A igreja também é interessante a gente ver que a gente cultua a Deus porque toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Mas por que Deus criou a adoração? Será que Deus precisava ser adorado? Ele é completo. Deus criou a adoração para a gente. Necessidade para o homem, né? Sim. Quando a gente adora a Deus, gera uma alegria que, né? Só que os entendedores entenderão. Sim. Deus criou pra gente a adoração. Não é pra ele, não precisava, ele é completo. Se ele não quisesse criar a gente, ele não criava. Ele não precisava. Né? Ele criou o homem porque a gente é a manifestação do poder de Deus, né? Então, isso você não precisa, você pode se alegrar com a sua igreja ou várias outras coisinhas simples. E muitas vezes a gente, não, para eu ter um momento de lazer, eu tenho que descer para Santos, eu tenho que ir lá no Boqueirão. Não precisa. Você consegue ir para o Guarujá, consegue ir para Ubatuba, consegue ir para o Rio, ótimo. Não tem vários lugares. E aqui em São Paulo a gente tem algo que a gente pode colocar aqui em outros estados, outras cidades, ou tem menos, ou às vezes não tem. A gente tem muita opção de lazer e barato, de graça. Minha esposa trabalha no SESI. Às vezes, né? No SESI de Osasco. Sempre tem show para criança de graça. No SESI lá, na Fiesp, no prédio da Paulista. Você vai no Sesc. É difícil ir nesses lugares aí. Tá meio esquisito, mas tudo bem. Mas tem coisa de graça. Você vai... Museu, eu tenho um museu muito bacana. E esses aí entra no... Assim, o que você tá falando é lazer... Pode entrar no essencial, porque faz parte, e você não precisa gastar tanto. Não precisa gastar. É essencial você planejar. Essas coisas não atrapalham o orçamento, né? Vamos dizer assim. Mas vamos falar que você coloque o sorvetinho. Tá. Marca quanto você vai fazer pra gente voltar aqui no orçamento. Aí o cara ganha 5 mil. Ele gasta 2 mil, 1.500 lá no financiamento dele. Aí ele gasta mais de luz, de água e internet, enfim, mais 800, né? Depende aí do consumo de cada um. Mas vamos colocar esse valor. Então ficou 2.300. Aí ele vai combustível
300, 400, depende também. Tá. Vamos colocar 300 no mês. Então já tá 2.600. Ele é dizimista. Ele já não pode 500, faltar. Honra. A gente vai falar de honra ao Senhor. Mais quentinho. Mais quentinho. E aí ele põe mais o que a gente colocou de essencial? Alimentação. Uhum. Não sei, aí depende da família. Mais 800. Aí pode variar muito também. Aí a gente já colocou, já tá quase 4.000 e pouco, né? Quase 4.000 já. Mas dava pra guardar. Aí o cara pega 300, tá bom? Pro lazer, tá bom. Né? Sim. Colocou isso. Ele vai gastar isso todo mês? Né? Ele criou essa expectativa. Às vezes ele gasta um item mais, outro menos, e ele vai ponderando para tentar chegar nessa meta. E sobrar um dinheiro para ele investir. Esse cara talvez sobrou 800. O ideal é que ele tente sobrar pelo menos uns 10%. Uhum. Então, do 10%, fez o dízimo, 10% para juntar. Mas o cara não junta nada hoje. Começa com 1%. Depois eu mostro vou até falar de cálculo matemático, vê só que interessante. Porque a gente estava falando, né? O apressado, ele fica na miséria. Porque a prosperidade ou o investimento, ele não é algo rápido. Uhum. Ele é algo que depende Tem que de ter disciplina e paciência. O Juninho tem a filhinha dele com 1 ano. Se você começar a colocar R$100 agora, a gente aposenta com 65. Mulher com 60. Aí vamos pensar que ela vai usar isso mais para aposentadoria. Você faz, não, filha, eu vou fazer um fundo para você. Se você começar com R$100, aí vamos já numa renda fixa, usando a taxa Selic, que hoje está 10,75. Você pode conseguir uma taxa um pouco maior ou um pouquinho menor, mas vamos colocar essa média hoje. Se você colocar R$100 por mês durante 40 anos, você vai investir 48.100 e depois de 40 anos, você sabe quanto vocês vão ter? R$803.000. Se você segurar um pouquinho e for para aposentadoria, tá com 50 anos. Com 50 anos, por uns R$100 todo mês, você vai investir 60.100 e você vai ter 2.363. Se você ficar até 60 anos mesmo, eu quero aposentar junto para ter uma renda auxiliar com minha aposentadoria, você vai ter colocado R$72.100 e você vai ter 6.913. É óbvio que eu estou colocando um valor de 6 milhões, colocando R$100, não vai valer 6 milhões daqui a 60 anos. Vai valer muito menos. Vai ser outro valer valor. Quanto? Vai valer 10, 20 vezes menos. Vamos colocar que vale 20 vezes menos. E é mais ou menos isso mesmo. Quanto seria 6 milhões, 7 milhões hoje, valendo 20 vezes menos? 300 e poucos mil. 350 mil, né? 350 mil hoje, você colocando num fundo de investimento ou até na renda fixa, ele vai render quase 1% ao mês. Vai te dar 3 mil a mais. Se você está aposentadoria, a maioria das pessoas ganha um salário mínimo que é 1.000 e pouco. Você tem 2 salários mínimos. Se a pessoa ganha um salário mínimo de aposentadoria e ela junta com esses 2, ela tem 3. Isso que ela ainda vai ter os 300, que ela não está tirando, só está pegando os juros. E se você colocar 200, em vez de 7 milhões, você vai ter 14, vai ter o dobro. Uhum. Então, quanto mais você guarda e mais você tem constância, e se você guarda, você vai estudar mais, você vai conseguir um pouquinho mais que isso, também não tem muito mais que isso, você vai tendo mais. É interessante que com 10,75 a gente tem esse 803 depois de 40 anos. A poupança, eu fiz o cálculo a 7,53, ela não está 7,53, porque a poupança ela rende no máximo 70% da Selic. Uhum. Ela está 6,17, mas eu coloquei que se a poupança fosse 7,53, quer dizer, melhor. Você, em vez de ter 803, você teria 306. É muito menor. Então, por isso que é bom menos a gente... da metade. Quer começar a investir? Primeiro ponto, né? Planeja. Segundo ponto, tem orçamento. Segundo ponto, você tem dívida? Você não vai guardar dinheiro para investir. Você vai quitar as suas dívidas. Qual é o primeiro passo para quitar as dívidas? Se você olha o custo da sua dívida e você vê quanto está pagando. Você está no cheque especial? Você está no cartão de crédito? Não faça isso. Ninguém. Por favor. Não é... É óbvio que às vezes você precisa comprar um remédio. Uma necessidade. Acabou né? o dinheiro. Você pegou um pouquinho do cheque especial. Um pouquinho. Mas tem gente que
condiciona o valor do cheque especial como se fosse salário. Um crédito do lado do salário lá. A taxa de juros é 8% ao mês. É o que você vai ganhar no ano se você estiver investindo. É um absurdo. No ano é 173. Se você colocar R$1.000 agora, depois de um ano, você deve 2.700. Depois de 2 anos, você vai estar devendo R$7.000. Por causa de R$1.000. E aí o que você vai acontecer? Você não tem dinheiro e vai ficar pagando do banco. A Bíblia fala sobre dívida. É interessante esse versículo. Eu confesso que eu não tinha ouvido, consegui por causa do podcast. Deixa eu só achar que ele é muito interessante. Que investimento, tá. Só um segundinho. Fala que a gente é escravo de quem a gente... Aqui, ó. Empréstimo. Tem Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre, que toma emprestado e é escravo de quem empresta. E Romanos 13:8. Aí não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Mas esse de Provérbios é uma verdade. O rico domina sobre o pobre, que toma emprestado e vira escravo. A pessoa que deve para o cartão de crédito, ela vira escravo do rotativo. E ela fica naquele ciclo e ela não consegue sair. Então, primeiro ponto. Vamos quitar as dívidas. O que eu faço? Concentra suas forças na pagar. Dívida. Tá. Quando você deve, principalmente para esses empréstimos caros, e está devendo um valor significativo, o banco negocia. Porque ele sabe que ele está cobrando um exagero. Né? Então você está lá, pegou 1.000, está devendo 3, 4 mil. Você chega, eu quero renegociar. Aí o banco vai sentar, você está devendo 5 mil, eu faço 2.500 para você, metade. O banco está ganhando muito já ainda, tá? Mas é melhor do que você ficar devendo aquilo e cada mês vai entrar mais. E o que você tem que fazer? Você não tem dinheiro. Você vai procurar uma dívida menor do que aquela. O que hoje a gente tem? Tem alguns empréstimos que não é via cartão de crédito, nem rotativo do cartão ou cheque especial, que o banco faz, empréstimo pessoal. O melhor é o consignado. Por que o consignado é bom e o banco quer? Porque cai direto da sua folha, você não vai enganar ele. Né? A chance do banco receber é muito maior. Ou então você tem um bem, um carro ou um imóvel que você vincula. É perigoso que você pode perder, né? Mas ele quer garantia. Ele não é bobo. Nunca vai ser. Então a gente tem que fugir dele. E aí você, se tiver 1, 2, 3, negocie e tenta juntar numa dívida. O ideal é que seja uma menor. Mas faz o cálculo para você pagar. Nesse momento, infelizmente, vai ter que ter restrição. Tem que ter o orçamento direitinho. Se gosta de tomar café, vai ter que parar um pouquinho. Se gosta de passear, tomar um sorvetinho, nesse momento não vai dar. Quita a dívida. Quitou a dívida. Aquilo que é supérfluo, né? Vai tirando. Tem que tirar. E às vezes até... Tira a Netflix um pouquinho. Vai ter que tirar. Assistir YouTube. Assistir o Querigma. Pede a senha do Wi-Fi emprestado pro vizinho. E a gente pode pensar que a gente pode conseguir a renda passiva, né? A renda passiva eu não faço nada, estou recebendo. Né? E a renda ativa é aquela que eu trabalho para fazer. A gente pode pensar que tem a renda passiva e tem a renda ativa. E aí a pessoa fala, mas eu vou começar guardando 100, 1% é R$1, demorar um século. Vai. E o que você faz então? Mas eu ganho pouco, não consigo guardar. Tá bom, vamos pegar uma pessoa que realmente, família que passa dificuldade, ganha 2 salários mínimos, mas tá conseguindo sobreviver, não consegue guardar dinheiro nenhum. Tenta uma renda extra. Mas é difícil renda extra, é trabalho. Vê só, vamos tentar pensar. Sacrificando um pouquinho. Tudo é uma questão de sacrifício. Você consegue fazer uma faxina? Não dá você pegar 2 pessoas e fazer uma faxina? Quanto que tá uma faxina? Hoje está variando de 180 a 200. Mas você não é um bom faxineiro ainda, você cobra 150, 120, mais o transporte. Tá barato, você vai conseguir. Faz uma faxininha bom, você vai ganhar no dia 120. 120, para o cara ter 120 de lucro, o cara tem que ter 10 mil e poucos reais investido. Você não tem ainda. Mas você teve a rentabilidade do cara que teve trabalhando um dia a mais. Não é
Eu sei que não dá para generalizar. Tem gente que tem mais dificuldade. Sim. Mas dá. Eu falei faxina, pode ser outra coisa. Não sabe pintar, não sei quanto tá cobrando. Sabe arrumar um negocinho. Garçom. Tem salão de festa de buffet infantil, não sei quanto paga, 80, 100. Sim. E aí a família vai se ajudando. É um sacrifício. Para quê? Mas tem que pegar aquele dinheiro que você não contava e guardar ele. Ele vai se juntando. Você vê que em 40 anos os R$100 ficou muito. Sim. Né? Daqui a pouco os R$100 que você põe por mês é muito menor do que o que retorna o próprio investimento. Né? E isso vira um ciclo. Para quê? Aí a gente já falou, né, sobre o planejar, sobre o tirar as dívidas, sobre tentar... É difícil ter uma renda passiva, então tentar gerar uma renda ativa para ela ser uma renda passiva no futuro. E aí o que a gente tem que fazer? Tendo esse planejamento, tendo essa renda que eu gerei a mais, a gente tende a gastar o que a gente ganha. O cara ganhava 4 mil, ele gastava os 4 mil apertado. Começou lá, promovido 6 mil, ele vai gastar os 6 mil. Ele virou 10 mil, ele vai gastar. O que a gente ganhar... Aí parece que a despesa cresce junto, é o que né? fala, né? Aí é o amor ao dinheiro, né? Porque nunca a gente está saciado. Se a gente buscar só isso, então a gente tem que ter um controle sobre o dinheiro. Aí, esse eu vi, foi o Luciano Subirá, outras pessoas devem ter falado. O problema não é o crente ter o dinheiro, é o dinheiro ter o crente, né? Sim. E aí, se eu não controlo, é o domínio próprio. Eu tenho que controlar as minhas finanças. Então, se eu fiz aquilo para guardar os 120, mas agora estou com 120, 240, eu vou lá comprar. Não, guarda. E ideal, aí tem alguns investimentos que você não tem liquidez. Você guarda e não consegue tirar. Para algumas pessoas isso é bom, porque você não vai tirar. Então, mas dá uma dica assim, por exemplo, a pessoa foi lá, conseguiu uns 120 a mais ali. Ela guarda onde? Tá, vamos falar de investimento então, né? Agora a gente falou... Porque ainda estamos no iniciante, então assim, a pessoa ainda não entende muito bem, nunca guardou. Onde ela pode guardar? Porque se ela deixar na conta corrente... Se ela deixar parado lá, não dá nada. Daqui a pouco consumiu, a inflação, o IPCA consumiu. Para a gente investir, a gente tem algumas categorias, né? A gente tem a renda fixa, basicamente os principais. A gente tem a renda fixa e a renda variável. Renda variável, o nome diz, ela já oscila, ela varia, né? Ela pode subir. Cada hora vale uma coisa, né? São empresas e algumas outras coisas. A renda fixa, o nome diz, ele é fixo. Então, o que é a renda fixa? Renda fixa geralmente você empresta para um banco. Geralmente você vai emprestar para uma instituição financeira ou para o governo, por exemplo, né? O que a gente precisa fazer agora para alguém que está iniciando? A poupança é uma renda fixa, tá? Só que é uma renda fixa ruim. Ela às vezes rende menos que a inflação. Então a gente tem que ter, para a gente começar a investir, a gente precisa ter uma instituição financeira para investir. No Brasil, a gente tem dois tipos de empresas que você pode investir. Um banco tradicional, Itaú, Nubank, melhor que os bancos antigos, os bancos digitais. E aí eles vão ter os produtos geralmente deles, de renda fixa. Está escrito lá, renda fixa. E quais são esses produtos? Geralmente são produtos que eles vão pegar emprestado e vão emprestar para outras pessoas. Então você pode pegar no seu banco, mas eu aconselho para alguém que vai começar a investir, veja uma corretora de investimento. Tem várias, né? Eu uso a Rico, tem a XP, tem a Toro. Hoje em dia, a Rico, ela não cobra... Não, você não paga na anuidade, você não paga para você comprar os títulos, você não paga. Tem alguma taxinha, tem que ver cada coisa que você vai comprar, o que vai cobrar, né? Mas as empresas hoje, o custo é baixíssimo. Principalmente de corretoras de investimento. Se você não tem uma corretora que quer ficar no seu banco, veja os produtos que ele tem. Eu aconselho uma corretora, porque foi o que a gente falou no começo. É o supermercado lá. Né? O banco vai ter o produto dele e ele quer ganhar bem. O gerente de contas, eu tenho aqui um produto, aquele lá com título de capitalização, isso é uma furada, né?
título com prêmio, você vai toda semana pela Loteria Federal, você quer apostar, né? Porque a gente não pode ficar apostando, não. É ruim, não rende bem. Ainda tem taxa de administração. É melhor que nada, mas tem muita coisa melhor. Até a poupança é melhor que título de capitalização. Mas vamos tirar da poupança. A gente viu que durante 40 anos o CDB, né, eu ia falar, o CDI, a taxa Selic, ela rendeu mais que o dobro do que a poupança. Então, quais são os investimentos que eu tenho de renda fixa que eu consigo ter uma boa rentabilidade? Aí eu tenho 3 setores que podem me dar esse tipo de investimento de renda fixa. Vamos colocar 3, que são os principais. Eu tenho os bancos, instituições financeiras, eles vão ter alguns produtos. Eu tenho o governo, através do Tesouro Direto. E eu tenho empresas através de debêntures. Mas empresa não é bolsa? Não, debenture é diferente. Debenture, a empresa ela vai investir em infraestrutura, vai investir em alguma coisa dela, específico, e ela abre o capital específico, falando, olha, eu preciso de 100 milhões para construir isso aqui. Às vezes uma empresa que ganhou uma concessão do governo para rodovias. Aí ele faz a captação via debêntures. Porque é bom, né, o debênture. O debênture vai pagar, taxa básica de juros está 10,75. O debênture vai pagar mais que a taxa básica, vai pagar 12% ao ano. É bom, é melhor. E é fixo porque ele já te fala quanto vai ser. Vai ser o rendimento. Mas para ele é bom também, porque é mais barato que ele ir no banco pegar emprestado. Tá. Então é bom para ele rentabiliza mais, só que tem algumas diferenças. Debênture é a empresa, a gente viu os CDBs, LCA, LCI, CRI, RCA, CRA, que é crédito agropecuário, são de bancos. E o do Tesouro. Os títulos de banco, o principal é o CDB, que é o crédito depósito bancário. Ele é baseado no DI ou no CDI. CDI é um índice. O pessoal fala, investir no CDI. Não é investimento. O CDI é só igual a Selic, né? Uma taxa. É a taxa básica de juros, ele é bem próximo à taxa básica. Que chama crédito depósito interbancário. O que é isso, crédito depósito bancário? Os bancos, quando termina o dia, alguém sacou, outro levou, e eles ficam desbalanceados. E eles têm que estar zerados, não pode estar com dívida. Eles pegam dinheiro um do outro emprestado. Isso é diário. Aí quem controla isso é o Banco Central. O Banco Central brasileiro é maravilhoso. Tomara que o novo presidente que vai vir do Banco Central continue. Mas a estrutura financeira do Brasil é excelente. Isso aconteceu porque a gente passou por muita crise, né? E a gente é referência para o mundo na estrutura de controle do Banco Central. Então os bancos precisam desse valor. E aí qual é o título que ele faz? O CDB, que é crédito depósito bancário. Então ele fala o seguinte, olha, a taxa básica de juro é 10,75. Se você for pegar pouco tempo, eu te pago 90% do DI, 80% do DI. É melhor que a poupança. Diferença. A poupança, você põe o dinheiro agora, ele vai render depois de 30 dias, fala no aniversário. O CDB ou qualquer outro título, você colocou agora, amanhã ele já rendeu um pouquinho, uma fração. Então, você tirou depois de 45, a poupança você pegou depois de 45, você vai ter a rentabilidade de um mês. Menor do que o DI e só de 30 dias. Você ficou 45 dias num CDB, você vai ter a rentabilidade maior e dos 45 dias. Então, você tem algumas vantagens, né? Várias, né? E o CDB tem título CDB com aí a gente chama de liquidez, né? Quanto é líquido? Você pode pegar hoje, amanhã pode sacar. Tem coisa que não é líquida. O que isso quer dizer? Tem título que paga mais. Paga 120% do DI. É muito melhor, né? Em vez de receber 10,75, vou receber quase 13. Vou investir aqui. Só que o que o banco fala? Vê só, eu vou te pagar mais. Você tem que ficar 5 anos comigo. Você não vai conseguir sacar. Certo. Você fica preso. É bom. Porque é bom. Se você pensar numa aposentadoria, você não vai usar aquele dinheiro, ele não vai te fazer falta, você põe lá, ele vai render muito mais. Sim. Você só não pode não colocar aquele dinheiro de emergência, né? Isso. O que você pode precisar, você não pode colocar lá. Isso. Então, a gente já falou de alguns títulos de renda fixa de banco e tem o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, ele é
o governo que cede os títulos, ele precisa de pegar dinheiro, capital, né, para investimento, e ele vai para o mercado, pega dinheiro emprestado. E ele paga baseado no Selic. E aí tem o Tesouro Selic. O bom do título do governo é que ele paga a taxa Selic, ele tem liquidez diária, né? Você saca hoje, daqui 2 dias o dinheiro está na conta, e é um dos investimentos mais seguros, se não o mais seguro do Brasil. Por quê? Você está investindo no Brasil, no governo. Mas o governo brasileiro... Se você investir no governo brasileiro, o governo brasileiro quebrar, tudo o resto vai quebrar. Por isso que ele é seguro. Né? Ele é a última coisa, que vai quebrar. Nos CDBs, no LCA, ele é de crédito agropecuário. Ele tem um lastro no agronegócio. Então, só pode emprestar para a empresa que pegar o seu dinheiro, ela vai ter que investir na agropecuária. E tudo isso é muito lastreado, né, pelo Banco Central. A instituição financeira não pode pedir empréstimo ou pegar o dinheiro emprestado se ela não tem um produto atrelado. Né? Por isso que os produtos acabam. O cara fala, vou lançar um produto de 100 milhões para agronegócio. 100 milhões? Aí ele vai captar 100 milhões e empresta 100 milhões. Porque imagina só se uma instituição financeira pega 200 milhões, tem que pagar juro e emprestou 10. Como ele vai pegar? Como ele vai pagar? O Banco Central não deixa, tem que ter lastro. Fala, você vai... E tem o LCI, que é Letra de Crédito Imobiliário, é investido no mercado imobiliário. Construção de... Todos esses são renda fixa. Renda LCI, fixa. LCA, CDB. E renda fixa com taxa pré-fixada ou com taxa pós-fixada. Para falar bem rápido nisso, taxa pré-fixada, ele vai falar, vou te passar 13% ao ano. Faça chuva, faça sol, 13% ao ano. Pós-fixada, ele vai vincular algum índice. Pode ser o Selic. O Selic varia de acordo com o Comitê de Política Monetária, o Copom. Ou pode ser o IPCA. O IPCA é bom, porque o IPCA é inflação. Se você pega um título que rende IPCA mais 4%, mais 6%, o que ele está falando? Eu vou pagar acima da inflação 4, ou 5, 6%. O que você garante? Você garante uma rentabilidade real, né? E às vezes paga menos. Sempre maior, né, que a inflação. Sempre maior que a inflação. Existe um risco no mercado, mas isso é muito... E todos esses que você está falando, o risco não é alto, né? É baixíssimo, vou te falar. Os títulos de renda fixa, eles são garantidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que isso quer dizer? Que até R$250 mil por CPF e por CNPJ, o Fundo Garantidor de Crédito te garante que até 250 mil ele te paga. Então é o seguinte... Eu já utilizei o fundo garantidor. Você tem um valor investido no Banco Espírito Santo. Vou colocar... Acho que foi esse que falhou, se eu não me engano. Aí você tem lá 50 mil. Você colocou 40, ficou lá alguns anos e está com 50. Esse banco quebrou. Não vai ter como te pagar. O FGC vai olhar o seu CPF, um CPF com o CNPJ, e vai pagar até 250 mil. Ele vai olhar quanto você tem investido. O Bruno tem 50 mil. Tudo bem. Quebrou no dia 20 de abril. Ele vai emitir uma nota para você, um e-mail. Você vai receber, o banco quebrou, tal. Então, Fundo Garantidor de Crédito acionado. Daqui uns 30, 40 dias a gente vai entrar em contato para saber onde você vai receber o seu dinheiro. Depois de 30, 40 dias ele manda um e-mail, fala assim, você vai receber o seu dinheiro na agência tal. Leva o seu documento. Você vai lá na agência, ele vai pegar o seu documento lá, vindo do processo tal, leva o papelzinho impresso. Tá. Vai pegar a lista, vai ter o seu nome lá e vai fazer o TED para você, a transferência do dinheiro que você tinha. Qual que é a vantagem disso? Até 250 mil você está garantido. 250 mil já é um bom dinheiro. E o que você pode fazer? Mas eu tenho muito dinheiro. Você divide em instituições diferentes. Você está no Banco do Espírito Santo, tem 250 mil, você muda para o Banco Máxima. Legal. Aí você tem outro banco, põe no Itaú. E aí você vai diversificando. Pensando nisso, é interessante sempre procurar essas instituições mais antigas, mais sérias, que tem mais cliente ou não? Mais ou menos. Quem é mais antigo, mais sério, vai te pagar menos. Quem é mais novo, ou você não conhece tanto, Banco Máximo, eu falei. Banco Máximo paga legal. Mas o risco dele quebrar é maior. Se você tem muito dinheiro, acima de 250 mil, é mais arriscado. Não estou dizendo que o Banco Máximo é ruim, eu tenho bastante coisa. Tá lá, 4, 5 anos. Eu tenho título há 8 anos. Eu acho ótimo, não vou conseguir tirar e ele fala que vai me pagar legal. É bom. Se ele quebrar, o FGC vai me garantir. Eu não vou ter 250 mil naquele investimento. Entendi. Se você tem
é muito averso ao risco, coloca na instituição que vai te pagar menos. Você vai ganhar menos, vai ter menos dor de cabeça. Aí que tá. Quando você vai investir, você vai colocar o dinheiro na corretora, ou mesmo no seu banco, ele vai perguntar o seu perfil de risco. E aí você só vai poder investir naquilo que você é capaz de suportar. E aproveitando, eu vou perguntar rapidamente da renda passa, né? variável. Caraca. A gente tem 5 minutos. Cadê meu caderno pra eu anotar tudo que você tá falando? Aí, rapidinho, não vai dar pra entrar em renda variável. Renda variável? Não vai dar. Mas assim, eu só queria te perguntar assim, hoje, como que é a sua carteira de investimento? Onde você tem investido que você acha que é interessante? Eu sei que isso vai mudar de pessoa para pessoa, de perfil para perfil, mas onde você tem colocado hoje que foi interessante? Onde você viu coisas boas ali, perspectivas boas? Para você investir, você tem que entender bastante do cenário, né? Precisa estudar, né? Ver o cenário macroeconômico. Não precisa se você é um simples investidor, não precisa entrar tão fundo. Investe numa renda fixa, você vai conseguir, tendo disciplina e colocando sempre, vai conseguir prosperar. Mas hoje eu diversifico. O ideal é sempre diversificar. Nunca. O cenário atual brasileiro, ele está com muitas incertezas. O fiscal brasileiro, quer dizer, o que o governo gasta é ruim. Isso faz com que gere inflação. Não vou falar, senão vai mais uma hora. É bem legal. É meio abstrato isso. A maioria das pessoas não consegue entender essa relação. Pra quem não entende. Que tem a ver, o governo gasta e sobe a inflação, tem que subir a taxa de juros. Tem. Tudo isso é uma bagunça na nossa cabeça. Mas tem uma relação. Porque sobe a taxa básica de juros, que é o governo principal tomador de dinheiro. Se o governo tem dificuldade de pagar o que ele tá tomando mais emprestado, vai ter dificuldade de pagar. E aí o cara olha, não vou investir nesse cara. Porque ele vai ter dificuldade de pagar. Aí o governo tem que subir. Quer subir na taxa de juros? Eu aceito. E tudo isso você tem que estar olhando na hora de... Tem que olhar o cenário macroeconômico. Então hoje a minha maior parte está em renda fixa. Eu tenho uma parte em renda variável. Renda variável nada mais é do que você colocar dinheiro em empresas. A longo prazo sempre é bom. Tá? Aí pode ser empresas do governo, empresas privadas. A maioria das empresas na bolsa, elas são privadas. Tem indústria... grupo farmacêutico, a Localiza tá lá, a Raia Drogasil é junto, né? Tá junto, rede, né? a rede Pague Menos, rede farmacêutica, varejistas, vários setores. E tem empresas do governo, Banco do Brasil, tem Itaú, tá? A Vale do Rio Doce, tá? Não é do governo, é misto. O Petrobras. Eu não gosto de colocar dinheiro em empresa do governo, porque tem muita intervenção. Mas outras pessoas gostam. O bom da renda variável, aí quem vai investir, quem está iniciando, não é bom colocar. Não é uma aposta. É estudo, tem insights, fundamentos, você consegue saber. Isso é obrigado, a empresa tem que colocar todos os dados dela, isso é auditado. Então o resultado da empresa, é óbvio que eventualmente tem fraudes, né? Teve da Americanas recente, mas isso é muito difícil acontecer, né? E as empresas, quando você coloca um dinheiro, é como se você tivesse... você é dono daquela... Você ganha, inclusive, dividendos. Se a empresa tem lucro, você ganha lá uma quirelinha. Isso com o tempo. Empresas de energia, Equatorial, Sanepar, Grupo de Saneamento do Paraná, várias empresas, Taesa, a Eletrobras, são empresas que estão na bolsa e você pode investir. Você pode ser dono. Por que você não pode ser dono e pegar uma parcela? Tem que entender o risco do mercado. Às vezes a empresa ganha mais, ganha menos. Por isso que chama renda variável. Entender o setor. Agora a taxa de juros está alta, mais difícil as empresas pegarem capital, então a bolsa cai. Quando a taxa de juros começar a baixar, tende a bolsa a subir. Então tem que entender um pouquinho esse mercado. Mas a renda variável é algo fundamental para complementação. E dá para até investir nos Estados Unidos hoje. Tem várias instituições. Dá para investir fora também. Tem hoje o Nomad, eu tenho conta lá. Tem o XP acho que faz também, né? Tem através de BDRs. Hoje, com conta no Brasil, você consegue comprar títulos lá fora. Mas alguns bancos, o C6 Bank, acho que talvez o Banco Inter, eu não conheço bem o Banco Inter, se ele tem título lá fora, a nome de você compra lá fora, como se você tivesse conta lá. Legal. Então, é bem fácil. Tem algumas regras. Tem regra de imposto de renda, tem algumas coisas chatas, mas se você quer
prosperar, você precisa estudar, né? Se a gente quer melhorar no nosso trabalho, a gente vai estudar. Não dá pra tirar no escuro também, né? Não. Eu escolho essa aqui, Unidunité. E não é a aposta, não é tigrinho, não. Vou colocar, vou ganhar 10%. Não, tem estudo técnica, estudo, fundamento nas empresas, junta tudo isso a longo prazo, um pouquinho todo mês, compra boas empresas. Você comprar McDonald's hoje, você acha que o McDonald's vai cair? Olha lá, 100 anos. Você pega o Itaú, não sei, né? Os bancos digitais aí, sei lá. Ô, Arnaldo, nosso tempo deu, a gente ainda tinha mais perguntas pra fazer. Ele vai ter que voltar pra fazer a parte 2 com as carteiras aqui abertas, a gente fazendo os investimentos ao vivo aqui. Fazendo os gráficos aqui. Pô, eu gosto, hein? Bora fazer a parte 2. Você me empresta uns 300 contos, a gente abre uma conta na corretora aqui e você vai colocando pra mim. Tá bom. Brunão, manda a pergunta manchete aí pra gente finalizar. Seguinte, Arnaldo, ó, a gente tem a pergunta manchete que todo participante tem que fazer. Você vai ter que resumir pra gente a Bíblia em uma frase. E aí a gente vai fazer um jornal aqui com o seu rosto e vamos ver quem a gente vai alcançar com essa frase. Essa é a mais difícil, hein? Essa não é fácil. É um desafio essa daí. Que agora tava fácil, né? Tá. Eu fiquei pensando, isso aí que eu vou falar, meu Deus. Isso aqui é a semana toda pensando. Mas pra mim, a Bíblia é uma carta de amor de um Deus justo, misericordioso, que com sua graça tenta alcançar os seus filhos que estão perdidos, né? Ou estavam. Espero que vocês estejam, só estavam. No passado, agora não estão mais. Amém. A frase foi muito boa, hein? Muito de um boa, investidor aí de risco. Arnaldo, eu queria te agradecer por ter vindo. Já faz um tempo que a gente está tentando a agenda, né? Sim. E eu acredito que muitas pessoas que vão assistir vão talvez repensar, né? Na sua situação pessoal, financeira. Sim. Acho que pra gente aqui que já ouviu, né? Alguns insights vão aparecendo na cabeça, né? Pô, será que isso e aquilo eu posso melhorar? Verdade. Será que eu não consigo dar um jeitinho nisso aqui e melhorar? E conhecer mais desse mundo que assusta um pouco pra quem não cresceu. Você falou, né? Eu não tive essa educação em casa nem na escola. E nem a gente, eu acho, né? Não sei, o Bruno. Sim. Mas é tudo ainda muito difícil. Mas a gente quer te agradecer pela sua contribuição, explanação. Acho que vai ser muito útil para muitas pessoas. Cara, de verdade, a gente vem aqui com algumas expectativas, né? Eu e o Ronaldo. E eu vim pensando, ele vai falar isso, ele vai falar aquilo. E o que mais me pegou, cara, é a gente ver um cristão bem posicionado, com o coração no lugar certo e mostrando caminhos alternativos de coisas, sabe, que não são as mais importantes, mas falando com propriedade, tanto do reino quanto do mercado financeiro. Então isso alegra o nosso coração, motiva a gente a continuar caminhando, trazendo pessoas assim como você, cara, e de coração, muito obrigado pela sua aula aqui hoje. E a gente te espera pra parte 2, porque agora eu preciso ir pra Israel. E você deixou. Nem falamos disso, ficou faltando um monte de ação. Você deixou isso aí em aberto. Eu que agradeço. Ficou faltando muita coisa, tinha bastante coisa pra falar. Mas aprove Deus que. Vamos colocar no do Senhor isso aqui. A conta dele. Foi que aprovei o Senhor. Mas eu gostei muito de estar aqui com vocês. Foi um prazer conhecer o Bruno pessoalmente. Ronaldo aí de longa data, obrigado aí pelo convite, pela confiança também, né? Obrigadão. Obrigado. Pessoal, segue a gente, quem não é inscrito, se inscreve aí no canal do YouTube, se você ouve pelo Spotify, continue aí conosco, tá bom? Redes sociais, Instagram, TikTok, estamos lá. Galera, Deus abençoe, tamo junto, até a próxima, fiquem com Deus. Valeu.